Boa tarde. Bom, eu estou passando aqui para explicar para vocês a minha dificuldade de fazer o acesso, né, na plataforma Teams hoje pela manhã. Houve um problema com a minha senha, eu testei ela várias vezes, coloquei em torno de 10 vezes e aí depois eu não consegui já porque estava tentando demais, precisei pedir outra senha. E aí essa solicitação foi para a mantenedora, eles ainda estão resolvendo para poder liberar o meu acesso. Então, atualmente eu estou sem acesso ao Teams. Mas aí o que acontece? Para que a gente não fique sem a explanação daquilo que é importante, eu resolvi gravar esse vídeo, disponibilizar para vocês, né, sobre a aula. E aí, à medida em que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, que eu respondo tranquilamente. Se preferirem, podem fazer um grupo no WhatsApp, tá? Da disciplina de psicoterapia humanista. E lá a gente vai discutindo alguns manejos, né? Algumas dúvidas, compartilhamento de vídeos, essas questões. Então fica a cargo de vocês, tá? De pensar sobre isso. Veja só, o que é que eu separei para comentar com vocês hoje, na terça-feira pela manhã. A priori, eu gostaria de fazer uma explicação a respeito da atividade, né, do trabalho, que está valendo 2 pontos. A ideia do trabalho é para que vocês treinem as respostas e reflexos que Rogers publicou, né, junto com os discípulos dele. E aí tem 2 estudos de caso, vocês precisam observar o exemplo, ler o caso, obviamente, né, observar o exemplo e vocês vão criar um diálogo hipotético. Não necessariamente precisa ser um diálogo longo, mas é importante que tenha no mínimo uma resposta de cada modalidade. Por exemplo, uma resposta da reiteração, uma resposta da elucidação, tá? E aí vocês fazem a fala do terapeuta, em seguida fazem a fala do cliente. Não se preocupem em estar 100% certo, vocês vão observar diante daquilo que vocês apreenderam na leitura do texto. E aí depois vocês me enviam até o dia 28. Essa atividade ela pode ser feita em dupla, né? Claro que à distância. Ela pode ser feita em trio. E aí vocês observam o modo como fica mais rápido e mais fácil para vocês, tá? Em relação ao capítulo 3, eu observei que foi bastante mastigado, né? Principalmente para o P7 manhã. Tivemos uma aula a priori presencial. Eu disponibilizei um vídeo falando do conceito de cada modalidade da resposta reflexo e em seguida a gente fez a atividade, né? Então, fica claro que para a ACP, para a terapia centrada no cliente, a psicoterapia é de modo não diretivo, né? E a forma como o terapeuta maneja as suas falas estão categorizadas nessas respostas reflexos, porque aí o objetivo é ampliar a percepção do cliente a respeito da demanda que ele traz, né? Fazer com que ele se aproxime mais do seu self real, diminuir mais essa incongruência e por aí vai. No capítulo 4 do mesmo livro, né, temos aqui o título Como Conduzir a Entrevista. O objetivo desse texto é mostrar como o terapeuta, né, de base rogeriana, pode conduzir a primeira sessão sem manipular, né, sem direcionar nada. E aí, claro, os inícios, né, dos capítulos de Rogers tem muita fala a respeito de exemplos, a respeito dele, etc. E aí ele coloca também quais são as falhas do psicoterapeuta iniciante de base rogeriana. Ele comenta que nós temos, enquanto iniciantes, a tendência de querer explicar demais as coisas, de fazer com que as pessoas entendam de forma didática, né, aquilo que está acontecendo com elas. E às vezes o terapeuta tem essa necessidade de sutilmente dizer que sabe, né? Sabe o que é uma depressão, sabe o que é um transtorno de ansiedade, e aí tem a necessidade de explicar isso para o cliente. Então ele critica isso, né, na maior parte das linhas do texto. E aí o texto se divide em alguns pontos, né? Eu separei aqui para vocês. Posteriormente eu posso compartilhar pelo grupo do WhatsApp, né, os pontos primordiais. Veja só. De início, Rogers e os organizadores do livro, eles abordam como é a entrevista inicial, né? Como é essa entrevista na base rogeriana e como é essa entrevista em outras modalidades. Pela entrevista inicial que tem no texto, a gente aproxima da concepção de uma entrevista de triagem, né?
na época de Rogers, a entrevista inicial, quem fazia não era o terapeuta, e sim a pessoa que atendia de início, por exemplo. Tinha uma recepcionista, então fazia uma entrevista de triagem e etc. Mas não necessariamente era o terapeuta que fazia essa entrevista, então ele faz essa fala, né? Claro que hoje mudou muita coisa. O próprio terapeuta recebe o cliente, atende o cliente, recepciona o cliente, ele que faz a primeira entrevista e os demais processos. Então aqui ele situa o leitor a respeito do que é essa entrevista preliminar, né? Na página 91, por exemplo, ele diz que a entrevista preliminar tem uma dupla finalidade, que é obter uma imagem geral do funcionamento do indivíduo, assim como a natureza e a gravidade do seu caso, já aquela entrevista de contrato que foi discutida em uma das aulas da gente. O terapeuta procura saber qual é o objetivo, né, do cliente, procura saber também como esse cliente percebe algumas demandas, escuta, recolhe algumas informações iniciais para poder fazer o contrato, estabelece aquele vínculo legal e por aí vai. A entrevista que a gente chama de triagem. E aí ele faz um comparativo a respeito de como é essa entrevista nas demais modalidades e como pode ser na perspectiva não diretiva, né? E aí a fala dele maior é a seguinte, que o terapeuta ele não pode direcionar suas perguntas, né? Tipo assim, qual é o seu objetivo aqui, o que é que te traz aqui? Geralmente, os rogerianos que trabalham de verdade com a teoria rogeriana, assim, seguindo à risca, eles evitam ao máximo perguntas que tenham o porquê, como você fez isso, essas perguntas assim que fazem com que o sujeito emitam uma resposta pronta, né? Exemplo, por que você não faz isso? Né? Por que você não compra determinado produto para poder limpar a casa? Né? Já pensou sobre isso? Então, geralmente, os rogerianos puros, eles evitam perguntas que a pessoa tenha que direcionar, né? Tenha que se sentir na ansiedade de responder. Quando eu pergunto por quê, geralmente a pessoa fica atrás de uma explicação qualquer para poder colocar para mim. Então, isso é inaceitável na teoria pura de Rogers, né? Na ideia de que o sujeito ele precisa falar aquilo que ele tem para falar de forma livre. É assim também nas terapias de base analítica. Tá? Agora, claro, gente, quando você está trabalhando na realidade, né, em alguns momentos você vai precisar direcionar, que foi o que eu colocava para vocês em sala. Em alguns momentos o cliente ele precisa que você pergunte algo para poder estimular essa fala dele. E aí, em seguida, na 93, ele vai falar de um ponto muito importante sobre estruturar a relação, né? É aquela ideia de formar aliança terapêutica. E esse assunto cai na prova, tá? Capítulo 2 de Como de Obra. Ou é capítulo 4? Capítulo 4. Essa ideia de construir um vínculo, de construir uma relação, né? De construir essa aliança é muito importante em qualquer tipo de modalidade. Então, para Rogers, isso é bastante eficaz, né? E aí, eles colocam: a estrutura da relação envolve as condições facilitadoras, né? Aceitação incondicional, congruência, compreensão empática, que devem ser visualizadas nesse estruturamento, né? Nessa forma como o terapeuta está fazendo o seu processo. E aí ele vai falar sobre isso nas páginas 90, 91, 92, 93, por aí vai. Ele vai falar da estruturação explícita e vai colocar algumas falas. É aqui onde eu quero entrar, mastigar um pouco mais. Na estruturação explícita, o texto faz uma crítica a algumas falas que direcionam, né, o processo. Então ele vai colocar algumas falinhas, tipo assim, do terapeuta: quer me descrever o seu problema? E aí ele vai comentar, vai mastigar embaixo a respeito do perigo de fazer uma fala a respeito disso, né? Ele vai dizer assim, olha, de um ponto de vista prático, essa forma de começar a entrevista nada tem de defeituosa. Isso principalmente considerando-se que durante a sua primeira visita o cliente está muitas vezes tão nervoso e preocupado consigo mesmo que quase não presta atenção às palavras do terapeuta.
mas de um ponto de vista teórico, tal maneira de começar a interação é inadequada, no sentido de que não está de acordo com os princípios de abordagem não diretiva. A intenção destas palavras é, sem dúvida, facilitar o papel do cliente. O terapeuta presume que o indivíduo, estando habituado a receber algum sinal de partida, quando se encontra numa situação profissional, se sentirá mais à vontade se as coisas passarem de maneira familiar ou rotineira. Esta suposição certamente pode ser correta, contudo, neste caso, não se trata de facilitar, mas de facilitar de maneira terapêutica, isto é, de acordo com os princípios que ele se propõe impor em prática. Então, é a ideia de que não está totalmente errado, né? Iniciar uma sessão pedindo para que o cliente descreva qual é o problema, né? Diga qual é o problema. Até porque é o primeiro momento, né? É importante saber. Mas aí pode ser que esse cliente não consiga dizer de verdade o que ele tem. Ele pode manipular a fala, ele pode estar preocupado com outras coisas, e aí ele não vai se dedicar em responder autenticamente, o que é natural. Eu acho super natural esse tipo de comportamento, né? O cliente ele não está habituado em falar de forma livre, ele precisa sim de um direcionamento. E claro, no primeiro momento há essa carga emocional, e aí é muito mais fácil voltar a direção para outra coisa, né, para poder falar, e aí em seguida, com o decorrer do tempo, vai aparecendo essas falas reais. É natural isso. Mas aqui é uma crítica muito forte, né? E aí o capítulo, ou melhor, desculpem, o tópico inteiro, né, vai falar a respeito dessas falinhas, dessas respostas e reflexos que o terapeuta pode colocar e pode limitar demais a sessão. Aí olha só que interessante. Na página 99, tem um trecho até em negrito, né? Uma fala de um terapeuta, e ele diz assim, veja só: talvez seja útil dizer-lhe uma coisa ou outra sobre a maneira pela qual procedemos nestas entrevistas. Entendo que a melhor forma de alcançar resultados é que o cliente seja deixado inteiramente livre quanto à forma de usar o tempo que passa comigo. É importante que a hora da entrevista seja completamente sua, que faça dela o que queira. Por exemplo, cabe a você decidir sobre as coisas que deseja ou não discutir. O que quer que você decida examinar, me encontrará sempre disposto a acompanhá-lo. E se, às vezes, você sentir necessidade de se calar, eu compreenderei perfeitamente. É uma forma do terapeuta fazer esse tipo de contrato. O que ele está dizendo aqui? Que o cliente ele pode se sentir à vontade para ele falar o que quiser. Né? Essa fala vai ser aceita, inclusive o silêncio dele, caso ele opte em não falar. Né? Porque quem vai decidir sobre o que vai ser tratado na terapia é o próprio cliente, não é o terapeuta. Então é uma forma de não direcionar, né? É uma explicação, entre aspas, mostrando que quem vai conduzir o processo é o próprio cliente, que ele precisa estar comprometido com isso. Né? Aí ele continua aqui, olha. E se às vezes você sentir necessidade de se calar, eu o compreenderei. Se o cliente não responde imediatamente, de fato, após uma explicação como esta, ele fica geralmente por demais perplexo para exprimir o que experimenta. O terapeuta continua: ninguém mais bem situado para guiar este gênero de exploração do que o próprio cliente. Somente ele sabe onde lhe aperta o sapato. Se eu me encarregasse de guiá-lo na escolha dos fatos a serem examinados ou das atitudes e decisões a tomar, daríamos sem dúvida uma quantidade de voltas e provavelmente cometeríamos erros. Na verdade, só aquele que sente a dificuldade é capaz de falar dela com conhecimento de causa. E aí ele vai defender essa fala, né? Vai dizer que é uma fala simples, que não tem jargões, que não tem termos técnicos, né? É uma maneira de fazer com que o cliente se sinta livre naquele espaço, né? Que se sinta acolhido e que posteriormente ele consiga exprimir aquilo que ele deseja. Né? Essa é uma forma não diretiva, né? Deixar a pessoa à vontade nesse processo. E isso a gente diz na primeira sessão, né? Colocando dessa forma a questão do sigilo,
da importância do cliente se sentir à vontade, por aí vai, ok? O ponto primordial no texto que eu quero destacar para vocês é na página 106, quando ele vai falar da estruturação implícita operacional. E aí ele vai dizer como é que a gente estrutura essa entrevista de forma sutil. Lembrando, para Rogers, os atendimentos psicoterápicos, essa ideia da relação dialogal ele chama de entrevista, tá? Ele vai chamar de entrevista, tipo assim, o cliente veio e ele veio participar de uma entrevista. Para Rogers, o processo psicoterápico é um encontro com o outro, né, e consigo mesmo, é um encontro existencial. Então, tudo que se trata da relação terapeuta-cliente vai estar com o nome de entrevista para ele. Aí ele vai dizer como é que eu estruturo essa entrevista de forma implícita, sem direcionar. Na página 106, no terceiro parágrafo, ele começa assim: como começa a primeira entrevista? Vejamos inicialmente a forma mais coerente e, sem dúvida, mais representativa da estruturação implícita de uma interação centrada no cliente. Aí ele vai continuar. Aí eu quero destacar o finalzinho da página 106, que ele diz assim: o papel do terapeuta rogeriano é a sua própria personalidade empenhada numa interação terapêutica. Contudo, com o risco de falsear um pouco a imagem, procuraremos evocar a maneira pela qual o terapeuta se esforça em familiarizar o cliente com as regras do jogo, a fim de que possa aplicá-las tão imediatamente e facilmente quanto possível, né? E aí o texto vai enfatizar, nessa última parte, a importância do cliente estar familiarizado com o processo, né? Não se preocupar em didatizar o manejo terapêutico, em ensinar, né? Ele precisa sentir o momento, colocar as palavras da forma mais simples possível e principalmente sendo coerente com a experiência que ele está sentindo no momento, com o sentimento, né? E aí ele continua, olha só, esta comunicação é bem simples. Ela se refere ao fato de que, neste preciso momento, o terapeuta considera seu papel como sendo de escutar. Então ele vai lá ouvir e vai fazer as respostas, reflexos de acordo com o momento, né, com a necessidade, ampliando sempre a percepção do cliente, estimulando-o a ter um insight, mas nunca direcionando demais. Aí outra coisa muito importante, né, que eu queria colocar para vocês, e o texto não enfatizou, mas eu acho primordial. O terapeuta, ele precisa ter aquela visão de iniciante, sabe? Aquela percepção de... Eita, fugiu a palavra. Que a pessoa está contemplando algo pela primeira vez. O cliente, ao chegar no consultório, ele precisa... o terapeuta precisa estar centrado nele, no sentido de que ele vai experimentar tudo aquilo que é falado pelo cliente. Experimentar em que sentido, Luana? Ele vai tentar acompanhar aquele discurso, fazendo corretamente as respostas, reflexos, né? Mas também visualizando o crescimento daquela pessoa como se fosse a primeira vez. Isso dia após dia. Por que é importante colocar isso? Existem clientes que demoram para poder ter algum insight, né? Existem clientes que ainda estão presos a padrões. Existem clientes que esperam algo acontecer para poder facilitar uma decisão. Existem clientes que ficam ali mastigando aquela demanda, né, para ver se consegue alguém para ser do lado dele, vamos dizer assim. Né? Então isso, de certo modo, satura o terapeuta. Né? É aquela ideia de, poxa, eu estou aqui já há 3 meses com fulano, atendendo fulano, e eu não vejo uma evolução positiva. Eu não vejo uma modificação, né? E se a gente colocar o foco nisso, de fato desestimula. Então Rogers, em outros textos, ele vai dizer, olha, o terapeuta, ele precisa ter um olhar de iniciante. É como se a cada vez que você atendesse o mesmo cliente, você estivesse atendendo pela primeira vez, aceitando tudo que está sendo colocado,
tentando ser o mais coerente e congruente possível. E claro, se surgir desconfortos, o terapeuta precisa trabalhar isso junto com o cliente, né? Aí eu lembro de vários exemplos aqui, mas é vídeo, eu não vou estar falando de exemplos, né? Só vou sinalizar um. Uma certa colega, uma vez comentando comigo, ela falou dessa dificuldade dela de observar uma mudança em um determinado cliente. E aí ela ficou dizendo isso pra mim, né? Luana, eu acho que ele não quer mudar, porque toda vez que ele vem, ele fala de fulana que mora com ele, a parceira dele, e ele gosta de ser a vítima da situação. Essa é a percepção da terapeuta, né, dele. E ela disse que isso perdurou por 3 meses. Né? Todas as vezes que tinha um atendimento, ele trazia algo novo, não dele, mas trazia da pessoa com quem ele morava. Até que ela ficou muito desconfortável com isso, sabe? E aí ela dizia, eu acho que eu vou chegar um momento em que eu vou ter que dizer pra ele. E eu lembro que eu comentei com ela, olha, talvez fosse interessante você dizer na hora que você sentir. Sabe? Porque aí você está mais próximo da experiência. Você sentiu esse desconforto, é o momento de você fazer uma resposta reflexo com ele, fazer uma elucidação, né? Uma confrontação, trabalhar essas questões, porque se você se sente incomodada, imagine a pessoa que está vivendo com ele, né? O quanto que ela não se sente incomodada por essa perspectiva da pessoa, do cliente lá, né, em questão, está o tempo todo se vitimizando. Né? Então isso é primordial, sabe, gente? Você tentar ter esse olhar de iniciante, né, de contemplador, mas ao mesmo tempo você ser o mais congruente possível, dentro do bom senso, claro. Não vão achar que você deve dizer tudo, ah, meu pé tá doendo, e dizer na hora, não, tô sentindo aqui minha barriga roncar porque eu não lanchei, nada a ver. Mas é a ideia de você estar mais próximo da experiência do cliente, o mais próximo possível mesmo. Né? Se o cliente está verbalizando lá e expressando emocionalmente, está vivendo um luto, um momento de tragédia, um momento difícil, é a ideia de você se sentir nessa situação, né? Se ver nessa situação, no lugar dele, que o quadro de referência é do cliente, né? Você vai olhar pela perspectiva do cliente e se permitir sentir, sabe, aquela tristeza, aquela angústia, para poder colocar a resposta no momento em que ela deve ser colocada. Tá? Aí, seguindo aqui, para poder finalizar, né, bem curtinho, eu vou convidar vocês a fazer a leitura, tá, do capítulo 4 inteiro. Tem uns discursozinhos, né, tem tipo T, C, que é o terapeuta falando, o cliente falando. E o texto vai finalizar defendendo essa estruturação implícita e colocando, de certo modo, alguns discursos. Por exemplo, na página 113, ele vai dizer assim, vai trazer um discurso, né, a história do cliente, e vai colocar algumas falas. Por exemplo, você sente, portanto, que o simples fato de contar os seus sentimentos lhe faz um certo bem, ajuda-o, de certo modo, aí continua, isso é o terapeuta falando. Muitas vezes o cliente completa a frase pouco firme do terapeuta, né? Aí tem o complemento, por exemplo, o terapeuta parou, ajuda-o de certo modo aí o cliente, sim, a compreender melhor, ver mais claro, vejo isto à medida que venho aqui, um aspecto das coisas lhe parece, o terapeuta continua, né? Então assim, ele vai colocando que a partir do momento em que você faz algumas falas, aplica algumas respostas, né? Uma reiteração, uma resposta reflexo, isso pode gerar, como eu já falei em outras ocasiões, um estímulo para que essa comunicação do cliente, para que essa elaboração do cliente seja mais eficaz. E chega até um certo ponto de que o cliente ele pode completar a sua fala e quando ele faz isso, ele está elaborando aquilo que ele tem para dizer, aquilo que ele ainda não falou, né? E aí o texto vai continuar. Claro que eu não vou ler tudo, mas a página 115 eu gostaria que vocês lessem em casa o discurso inteiro. Lessem em casa foi ótimo, vocês já estão em casa, né? Desculpem, mas que vocês lessem a posteriori. É só a força do hábito mesmo.
o discurso inteiro para vocês observarem como é que Rogers aplicava essas formas de manejo, né, da terapia, da entrevista de forma não diretiva, ok? O que é que fica nessa aula? Veja só. Rogers vai finalizar aqui o texto mostrando que respostas que puxem do cliente a veracidade dele, a autenticidade dele, é o mais eficaz possível, né? E aí a gente vai observar que em certas modalidades de serviços e atendimentos, as entrevistas são totalmente explícitas, né? Como se fosse uma entrevista médica e por aí vai. Mas na perspectiva rogeriana, o que vai ser destaque é a entrevista implícita operacional, que ele vai chamar de, deixa eu subir aqui, estruturação implícita operacional, né? E aí, como é que eu vou conduzir essa entrevista? De forma não diretiva, apenas colocando algumas falas para poder estimular ainda mais o cliente. Não significa questão de prova. Não significa que o terapeuta vai ficar calado o tempo inteiro. Não significa que você vai deixar a pessoa falar para fazer uma associação livre. Mas significa que você deixa a pessoa ser o que ela é, né, naquele momento, enquanto ela está na sessão com você. E as suas falas devem apenas sinalizar, deve ser apenas um gatilhozinho para puxar aquilo que está oculto. Quando você puxa o que está oculto, você trabalha a partir da elucidação, fazendo aquele serviço de ampliar a percepção da pessoa, né? Você puxou ali, agora você vai ampliar um pouco aquela percepção a partir das reflexões, para que a pessoa esteja consciente de tudo que está acontecendo no seu organismo. Para a terapia centrada no cliente, o cliente, ele é capaz de ser 100% consciente de todas as experiências que acontecem com ele. Ele sabe que quando reagir de maneira hostil ou de maneira carinhosa, é porque a emoção foi coerente com aquilo, né? E ele consegue refletir sobre, ele consegue ter uma autoconfiança sem se importar demais com o que as pessoas estão pensando a respeito dele. E essa é a ideia do capítulo 4, eu vou ficar por aqui. Eu disponibilizei na plataforma Teams ontem, quando eu estava ainda com acesso, um estudo dirigido bem simples para vocês fazerem, com algumas questões que fazem referência ao capítulo 3. Esse capítulo 4 é apenas para complementar, mas ele não vai cair na prova, tá? É só para vocês entenderem, a partir de Rogers, como é que se conduz um processo não diretivo. Ok? Fico por aqui e até mais. Qualquer dúvida, mande um WhatsApp. Tchau, beijos.